Na escola toda, todos despertaram, mas eu, um Gandhi, despertei como um Salmoner, profissão exclusiva do mestre que... E ainda se gabou de completar rapidamente a masmorra do inferno. Todos os colegas olharam com desdém. Até a piada de 3 anos de namoro também não olhou para mim, mas eu não duvidei nem um pouco. Só porque eu também despertei um sistema de talento único, que não é inferior ao do mágico despertado da piada. Um dos mais fortes e únicos magos. Neste momento, a piada está vindo em minha direção, justamente quando eu estava prestes a gritar o interior. 30 anos de contrato, 30 anos de harmonia, um jovem pobre com um entendimento tácito. Quem diria que a piada viria com um perfume? Definitivamente me enviará um livro de invocação do gigante da montanha, comprado com um enorme investimento de 200 mil. Todos que originalmente queriam assistir a um bom show ficaram chocados. Caramba! Eles se tornaram palhaços. Eu disse, eu vou me casar com você. Com um carimbo, você pertence a mim neste mês. Você não pode ser preguiçoso. Eu estarei esperando por você na Universidade Dida. Sinto a maciez residual nos meus lábios. Fiquei surpreso por um momento, mas logo percebi. Parece que não mudou. Nós selamos o acordo no palácio. Se você estiver envolvido em algo enquanto eu estiver fora. Cuidado com o meu punho, Urrum. Sumuyu ameaçou com um tom gentil. De volta à sala de aula, olhei para o livro de habilidades em minha mão. A beleza mais difícil de vender, Wen Sumuyu, essa pequena roupa. Tudo o que ela disse agora foi para proteger meu orgulho e me fazer saber sua persistência. Esta é a sensação de segurança que é exclusiva de Sumuyu para mim. Sendo assim, eu também não posso ficar para trás. Eu sei que Sumuyu se tornará extremamente poderosa em um mês. A única profissão é ser irracional. Se eu quero alcançar Sumuyu, só posso contar comigo mesmo no talento despertado ao mesmo tempo que a profissão. Ataque padrão da profissão, então pode extrair diretamente uma entrada. Movimento da mente. Inúmeras entradas de todos os tipos apareceram ao nosso redor, fluindo como uma cachoeira de luz. 2 ou 3 segundos depois, uma entrada permaneceu na minha frente. Entrada lendária. Corpo tirano celestial. Corpo tirano natural. Use a força para suprimir os outros e quebrar tudo com força. A transformação do corpo tirano tem seus próprios usos maravilhosos. Então é esse tipo de entrada. Eu levantei as sobrancelhas. Isso não é o que eu conhecia na minha vida anterior? Um sistema especial em um romance, mas tentei dar a mim mesmo e descobri que não teve nenhum efeito. Parece que só posso conceder ao meu monstro invocado. Livro de habilidades. Invocar gigante da montanha. Qualidade. Raro. Efeito. Não pode ser invocado novamente em um curto período. Usei o livro de habilidades silenciosamente. Você obteve a habilidade Invocar Gigante da Montanha. Você obteve um novo monstro invocado, Gigante da Montanha. Após aprender a habilidade, eu claramente senti que havia um Gigante da Montanha extra no meu espaço de invocação. O Gigante da Montanha imediatamente gerou uma conexão de alma comigo. Gigante da Montanha, qualidade, raro. Nível 1, talento. O Gigante da Montanha, sobre a terra, tem recuperação e força aumentadas em 30%. O tamanho se expandirá à medida que o nível aumentar. Habilidade, rolar pedra, nível 1. Esmagamento gigante, nível 1. Mesmo um monstro invocado de nível raro tem dificuldade em formar um poder de combate poderoso em um curto período de tempo. Se eu quiser entrar na Universidade Imperial na competição de admissão à faculdade daqui a um mês, só posso confiar no meu talento. Olhei para o Gigante da Montanha no espaço de invocação e, com um pensamento, concedi diretamente o traço Corpo Tirano Celestial. Concessão bem-sucedida. Monstro invocado Gigante da Montanha Purificado Espírito Santo Celestial. Purificação de linhagem. O traço ainda tem esse efeito? Estou chocado. Você deve saber que a purificação de monstros invocados é extremamente difícil. Com esse esforço, seria melhor encontrar um monstro invocado de qualidade superior. Um traço transforma raro em épico. E se eu conceder mais tarde? Você deve saber que estou no nível 1. Um traço. Essa trapaça é muito poderosa. Eu olho para o espaço de invocação. O Gigante da Montanha, que originalmente era pequeno, agora se transformou em um gigante de 3 metros de altura, com músculos nodosos e sangue transbordante. A energia sanguínea jorra sobre ele, como sangue. Espírito Santo Celestial, Constituição, épica. Nível 1. Talento, Espírito Santo Celestial. Habilidade, Hegemonia, nível 1. Corpo da verdadeira criança do dragão, nível 1. Sangue tirano celestial, nível 1.
Eu olho para o painel luxuoso do Espírito Santo Celestial. Na Terra, todos os atributos aumentam em 300%. Fortalecimento sem motivo. Este é um monstro invocado de nível épico. E todas as 3 habilidades estão no nível máximo, seja um monstro invocado ou outras classes. O poder da habilidade depende totalmente do nível e da qualidade da habilidade. O nível é um pouco semelhante à proficiência. Quanto maior o nível, maior o poder explosivo. E a qualidade é o limite inferior original da habilidade. As habilidades do Espírito Santo Celestial estão todas no nível máximo. Isso é um pouco ultrajante. No momento seguinte, uma mensagem soou ao meu lado. A linhagem do seu monstro invocado evoluiu. Evoluiu de raro para épico. Você pode obter metade do aumento de habilidade. Sinto o poder jorrando do meu corpo. Apertei minha palma. Um poder incomparável surgiu em meu corpo. Apenas metade é tão forte. Com toda a razão, Espírito Santo Celestial. Sinto que poderia matar esses profissionais de combate corpo a corpo com um soco. Esta é a maneira de fortalecer os animais convocados. Contanto que a linhagem do animal invocado evolua e a qualidade melhore, ele irá retroalimentar o animal invocado através da conexão da alma. É que a evolução da linhagem do animal invocado é mais difícil. Já é difícil cultivar o nível, e também é necessário cultivar a linhagem. Não é algo que algumas grandes forças conseguem fazer, então essa situação é extremamente rara, mas eu tenho um plugin irracional. Quando o inimigo implementar a decapitação, eles saberão o que significa um animal convocado que não é bom em combate corpo a corpo, não é um bom animal convocado. Não preciso me preocupar em praticar agora, presente para iniciantes, 1 mês. Naquela época, definitivamente entrarei na eleição da capital imperial com você, murmurei para mim mesmo. E então, uma pessoa veio e sentou-se ao meu lado. Recobrei meus sentidos e olhei para a pessoa que veio, meu bom amigo Ogishu. Irmão Shen é incrível. Todos nós pensávamos que Su Xiaolua seria o primeiro a decapitar seu amante depois de chegar à costa. Eu não esperava que ainda fosse puro amor. O guerreiro do amor puro caiu no chão. O garoto moreno é puro amor. Eu sorri. Ele não sabia que eu era um viajante do tempo. A influência dos romances da vida passada é muito profunda. Quando acontece comigo, eu me torno tendencioso primeiro. Hehe. Mas sua pressão é grande. A família Su de Su Xiaolua é uma famosa família de feiticeiros na cidade de Shenshin. Especialmente o pai dela, que ainda é um guerreiro do nível imperador marcial. O olhar de Wang Shu para mim de repente se encheu de pena novamente. A principal razão é que a profissão de invocador é muito ruim. É um poço sem fundo. O poder de combate do invocador está todo no animal invocado. O animal invocado em si é uma grande quantia de dinheiro, e também há as habilidades e equipamentos do animal invocado. Até mesmo o próprio invocador precisa de habilidades, equipamentos, etc. É simplesmente um grande consumidor de dinheiro. Se eu não conseguir cultivar o animal invocado, meu poder de combate será muito mais fraco do que as profissões comuns. Até mesmo subir de nível é um problema, muito menos fazer a família só olhar para mim com outros olhos. Se você quer minha opinião, é melhor você propor terminar obedientemente. Eu, Jianlin, sou a pessoa mais adequada para Sumuyu, o cavaleiro do santuário de profissão rara de primeira linha. Neste momento, um bufo frio soou. Várias pessoas entraram na sala de aula. Wang Shu viu a pessoa que veio. Jianlin riu, um par feito no céu. Ainda é a vez de seu monstro se opor? Jianlin ignorou as palavras de Wang Shu e olhou para mim friamente. Esta sua profissão está puxando a perna de Muyu. Só eu sou o melhor guarda-chuva para ela. Além disso, feiticeiros e cavaleiros são naturalmente um par feito no céu. Eu secretamente balancei a cabeça. Ciúmes é muito ridículo. Eu e Sumuyu estamos juntos. Precisamos que outros nos ensinem? É melhor praticar habilidades o mais rápido possível. Uma habilidade de nível 1 é uma palavra dourada. Não consigo nem imaginar o quão forte será depois de atualizar. Quão forte será o Espírito Santo Celestial? Levantei-me, ignorando Jianlin olhando para Wang Shun. Quer juntar-se para subir de nível? Ótimo, eu sou um mago de fogo. Com sua invocação na frente, eu ataco, não pode dar errado. Jianlin assistiu minha figura partir, sua expressão ficando feia. Como descendente direto da família Jian, ninguém ousou ignorá-lo. Eu sou o primeiro. Resmunguei. Shen Fei, você é apenas um homem que se esconde atrás de uma mulher. Estou muito preguiçoso para prestar atenção. Comer macarrão é uma questão de força. Jianlin viu que eu não me movia. Já estava saindo pela porta, concentrando-se em uma ideia e gritando alto.
acho que Sumuyu ficou cega para gostar de você. Se você tiver habilidade, aposte comigo. Parei. Outros podem me criticar, mas não podem criticar Sumuyu. Jianlin viu isso. Um traço de alegria apareceu em seu rosto. Inferno da Floresta de Javali, nível infernal. Aposte em quem dura mais. Qual é a aposta? Virei-me para olhar para Jianlin. Esta é uma provocação óbvia, mas realmente me provocou. Afinal, não é justificável não defender minha futura esposa. Um livro de habilidades de invocação de nível mestre espiritual. A mais cara da categoria, invocação mágica, espírito de fogo. As pessoas ao redor ouviram isso. Esta é uma aposta alta. Livro de habilidades de invocação de nível mestre espiritual. Ainda é uma invocação mágica. Vale milhões ou até milhões lá fora. E ele está usando isso para apostar. Como esperado do descendente direto da família Jian. Eu não posso pagar para apostar. Sou pobre. Ouvi a aposta, me virei e fui embora. Brincadeira. Como posso apostar milhões? Se eu pudesse pegar para apostar, preferiria comprar um. Jianlin parecia ter previsto isso há muito tempo e sorriu. Eu não preciso de nenhuma aposta. Contanto que você perca, antes de entrar na universidade. Quando me vir, venha correndo. Curve-se para mim e diga, você é o primeiro e o mais excelente deus masculino de Shenshen. Como? Sua mãe. Existe algo tão insultante assim? Eu darei a aposta. Um livro de habilidades de cavaleiro de nível mestre espiritual. Seu avô Wang ainda pode pagar. Wang Chun e eu nos conhecemos no ensino fundamental. O histórico desse cara também não é simples. A Câmara de Comércio da família Wang é uma das 4 principais câmaras de comércio de Shenshen. Mas o histórico não é a razão pela qual nos conhecemos. É só porque temos personalidades compatíveis. Já que há um grande cliente me enviando uma besta invocada. Não serei educado. Abata o grande cliente quando for a hora. Invocadores antes da 3ª classe. Podem contratar 3 bestas invocadas. Eles próprios são uma equipe. Se o invocador for fraco, nem mesmo uma besta invocada foi cultivada. Todos ouviram a aposta entre Jianlin e eu, então fomos juntos à cópia da Floresta de Javalis. Não demorou muito para que Jian Tianzin, o assistente na entrada da cópia, ficasse surpreso ao ver estudantes vindo como 1 milhão de soldados. Foi só depois de ouvir a aposta entre Jianlin e eu que foi muito infantil. Só há uma cópia gratuita. Vocês, jovens, ficam com a cabeça quente e realmente usam a cópia para brincar. Estão mortos. Embora você não morra de verdade, você perde esta oportunidade. Por favor, professor, haja como um otário. Eu, Jianlin, vou iniciar um duelo profissional. Esta é também a aposta que ambos concordamos. 2 livros de habilidades de nível de Lorde. Jianlin disse, se não houver grátis, então não haverá. Contanto que eu possa humilhá-lo. Jianlin colou uma palavra para mim. Quando ele perder a cara, ele encontrará alguém para proclamar o quão inútil eu sou. Ele não desconhece o gigante da montanha. É uma besta invocada rara relativamente poderosa no estágio inicial, mas ele tem 2 ou 3 habilidades de nível de Lorde. E bônus de equipamento. Como ele ousa dizer que é uma equipe profissional? Esqueça, vocês, jovens, vocês não entendem nada. Deixem vocês experimentarem o terror da cópia de nível infernal para que não sejam ingratos. Nesse momento, eu disse, e se eu passar na cópia? As expressões de Wen Yan e outros ficaram surpresas. Então houve uma rodada de ridículo em voz alta. Todos sentiram que eu era ingrato. Eu sou apenas um invocador. Eu só tenho uma besta invocada de nível raro e ainda estou pensando em passar na cópia infernal. É ultrajante. Jianlin riu ainda mais. Haha, passar na cópia? Se você passar na cópia, eu vou lamber todo o papel higiênico que você precisa. Foi isso que você disse. Eu nasci. No momento seguinte, Jianlin e eu caminhamos até a entrada da cópia e fomos envoltos por uma luz vermelha. Este é o brilho que aparece depois de selecionar a cópia infernal. Jian Tianzin balançou a cabeça. Se não fosse por Jianlin dizendo que era um duelo profissional, ele não se incomodaria em prestar atenção. Mesmo um nível 20 pode não ser capaz de passar na cópia infernal. A cópia infernal para novatos começa agora. Uma tabela apareceu na mão de Jian Tianzin. Coloque na mesa. Já estou no meio de uma floresta, e a instância também é uma floresta. Nível infernal, taxa de drop de itens de 600%, bônus de experiência de 600%, limite de 5 pessoas para completar, registro 5. No momento seguinte, com um pensamento, um círculo mágico apareceu ao meu lado. Uma figura enorme apareceu dentro do meu círculo mágico. Músculos como mármore,
Que sangue torrenciais! Meu mestre, com um leve suspiro. Jian Tianxinling se ajoelhou e se curvou em submissão. De agora em diante, vou te chamar de Xiao Kang. Eu assenti. De repente, uma série de sussurros veio da floresta distante. Xiao Kang imediatamente ficou alerta. Olhando na direção de onde veio o som, uma enorme sombra negra atacou instantaneamente, e uma mensagem apareceu na minha frente. Javali enraivecido, nível 4, qualidade comum, habilidade avanço primário, espelho de pulso de resfriamento nível 1 comum. Este corpo enorme, combinado com a velocidade de uma pedra rolando, ainda é nível 4. Isso é só o começo. Não é à toa que é uma instância infernal, mas este enorme javali enraivecido, na frente de Jian Tianxinling, é apenas um cachorrinho. Vendo isso, Jian Tianxinling imediatamente se levantou sem dizer uma palavra. Enfrentando o javali enraivecido que vinha correndo, passo largo, punho hegemônico. Punho hegemônico. Ao usar esta habilidade, você estará em um estado de invencibilidade que não pode ser interrompido. E causa dano massivo aos inimigos. O poder específico é determinado pelo atributo de força do usuário. Um soco é lançado. O punho de Jian Tianxinling colidiu instantaneamente com o javali enraivecido que vinha correndo. Ondas de ar invisíveis jorraram ao redor, colidindo diretamente de frente. Não importa o que seja seu ataque de fúria, um soco suprime e mata instantaneamente. Matando o monstro javali enraivecido de nível 4, ganha 18% de bônus de experiência. Eu vi o javali enraivecido de nível 4. Sob o soco de Jian Tianxinling, ele explodiu diretamente. Esta é a força de um monstro invocado épico? O bônus da instância infernal, combinado com matar monstros de nível superior, a experiência aumenta diretamente. Nesse ritmo, posso subir de nível em breve. De repente, dois quase iguais aos anteriores. Mas javalis enraivecidos menores apareceram, como dois caminhões pequenos, correndo em direção a mim e Jian Tianxinling. Mas Jian Tianxinling simplesmente deu 2 passos, apertando o punho hegemônico. Um estrondo sônico apareceu de repente no ar. Matando o monstro javali enraivecido de nível 3, ganha 12% de bônus de experiência. Matando o monstro javali enraivecido de nível 3, ganha 12% de bônus de experiência. Estou ouvindo as mensagens. Isso é muito bom. Mas agora há 3 javalis enraivecidos. Parece que são uma família. Se a classe não fosse forte, eu provavelmente teria morrido assim que entrasse. Também tive uma compreensão mais intuitiva das dungeons do inferno. Não é à toa que ninguém conseguiu limpar a dungeon do inferno com esse líder javali selvagem. Essa abertura com 3 javalis selvagens furiosos, e um deles é nível 4. 2 de nível 3, sem aviso prévio, podem te mandar para fora diretamente. Olho para um dos javalis selvagens furiosos caindo. Lá está caindo um livro de habilidades verde e um par de manoplas. Essa taxa de drop é realmente boa. Peguei este livro de habilidades verde e as manoplas. Livro de habilidades. Invocar javali selvagem furioso. Qualidade. Comum. Efeito. Invoca um javali selvagem furioso focado em força. Após o uso, pode ser invocado. Se a invocação morrer, não pode ser invocado novamente em um dia. Manoplas de javali selvagem. Comum. Aumenta ligeiramente o poder de ataque. Requisitos de equipamento. Classe guerreiro, nível 1 ou superior. Este livro de habilidades verde vale pelo menos dezenas de milhares, mas este equipamento, desta vez são centenas de milhares. É muito fácil ganhar dinheiro. Este também é um livro de habilidades de invocador, mas eu não tenho. Antes do nível 3, se um invocador não usar itens especiais, só pode ter 3 invocações. As posições devem ser bem combinadas. Como o Espírito Santo Celestial é posicionado como um tanque frontal, além da invocação mágica nas mãos de Jianlin daqui a pouco, a minha última posição é melhor ser reservada para um assassino de golpe fatal, ou um tipo de suporte, ou cura ou amplificação. Continuar avançando. Olho para longe. Lembro que este espírito da árvore é apenas o começo. O espírito do javali é dividido em 3 fases. A floresta central tem o último chefe. No centro da floresta onde está localizado. Já estou ansioso por isso. Fora da dungeon. As pessoas assistindo não foram embora. Eles também querem ver quem vai ganhar esta aposta. A aposta são 2 livros de habilidades de nível Lorde. E desta vez, a entrada da dungeon de repente brilhou. Uma figura saiu cambaleando. Jianlin estava deitado no chão. Olhando para os alunos reunidos ao seu redor, também se sentiu um pouco animado. É preciso saber que esta é uma dungeon do inferno.
Ele só está no nível 1 e conseguiu durar 15 minutos. Quando ele estiver no nível 9 e voltar, não poderá tentar enfrentar o chefe da dungeon do inferno. Ah, que pena! Ainda estava muito ansioso pelo sucesso rápido. Correu para o pequeno chefe da segunda fase, Javali Sangrento, e foi levado por sua fúria sangrenta. Caso contrário, ele poderia ter durado mais tempo. Jianlin suspirou de propósito, mas todos ouviram as palavras de Jianlin. Não pude deixar de exclamar, Jiange é incrível. Jianlin se levantou. Ele disse calmamente, quando eu chegar ao nível 9, tentarei novamente. Deveríamos ver javalis. Ele olhou ao redor e disse sorrindo, será que Shen Fei saiu muito cedo e foi embora? No entanto, depois de esperar alguns segundos sem resposta, a expressão de todos ficou um pouco rígida. Um pressentimento ruim surgiu no coração do general Jianlin. Então um de seus seguidores disse rapidamente em voz extremamente baixa. Shen Fei ainda não saiu. Os olhos do general Jianlin se arregalaram. Impossível! Absolutamente impossível! Como Shen Fei poderia aguentar tanto tempo? Hehe. Não importa. Agora, de acordo com a aposta, Shen Fei já ganhou. Não é, professor Jian. Jian Tianzin também estava curioso. O professor disse que o desempenho do general Jianlin também era louvável. 15 minutos para um novato de nível 1, mesmo que seja uma profissão especial, ainda é uma boa conquista. Impossível! Ela deve estar se escondendo. Que droga! Na verdade, ela usou meios tão desprezíveis para obter a vitória. A mentalidade do general Jianlin desmoronou. Ela realmente perdeu. Um livro de habilidades de host da alma. Ela será repreendida quando voltar. Duas figuras, uma grande e outra pequena. Correndo rapidamente na floresta, atraiu a atenção de muitos javalis. Isso é não nos tratar como javalis. Um por um, javalis furiosos foram perturbados, mas assim que mostraram a cabeça, foram mortos com um soco. E eu estava coletando os espólios atrás deles. Em pouco tempo, consegui mais um equipamento. É uma pena que não seja para mim. É um machado, contanto que esteja à vista. Todos os javalis são mortos. Mesmo que seja apenas um Celestial Saint Spirit de nível 1, esses javalis não podem resistir. Além disso, o Celestial Saint Spirit está de pé no chão, aumentando os 3 atributos. Em breve, um javali quase 2 metros de altura apareceu de repente na minha frente. Nível do javali sangrento. Qualidade 7 raro. Habilidade carga de javali nível 5 comum. Nível de fúria sangrenta 2 raro. Este deve ser o pequeno chefe da segunda fase. Eu olhei para minha barra de experiência. Estava quase cheia. Depois que eu subir para o nível 2, haverá uma nova tarja magnética. Com 2 tarjas magnéticas lendárias presas ao meu corpo, passar de fase não deve ser difícil. O javali sangrento soltou um rugido aterrorizante no momento em que viu o Celestial Saint Spirit. O tamanho do porco inteiro pareceu inchar repentinamente, parecendo uma pequena colina. 4 correndo, investindo em direção ao Espírito Santo Celestial, com o rugido incomparável do Espírito Santo Celestial. O verdadeiro dragão fala, no instante seguinte, um verdadeiro dragão realista. Saiu do corpo do Espírito Santo Celestial, cheio de um rugido de dragão dominador e ilimitado, e imediatamente deixou o que ainda estava correndo. O javali sangrento sentiu a aterrorizante supressão, que era o medo de sua linhagem, nos pequenos olhos originalmente cheios de raiva. Foi coberto de medo. No instante seguinte, um punho se expandiu rapidamente em seus olhos. Um estrondo alto veio, acompanhado pelo som de ossos estalando e explodindo. O javali sangrento de repente caiu no chão como uma melancia. Coisas vermelhas e brancas espirraram por todo o lugar, matando o monstro de nível 7 javali sangrento, ganhando um bônus de experiência de 36%. Jin, seu nível foi elevado para a segunda sessão. Enche o estômago para ativar. Você ganhou uma chance de sorteio de entrada. Deseja sortear? Eu ouvi o prompt. Estou esperando por isso. Então comecei a sortear diretamente com impaciência. Mais uma vez o familiar brilho dourado estava ao redor. Inúmeras entradas douradas me cercaram. No instante seguinte, uma entrada dourada apareceu em meus olhos. Entrada lendária. Devorando o céu magia demoníaca. Devorando o céu magia demoníaca. Pode devorar todas as coisas do mundo para melhorar seus próprios atributos arbitrários, ignorando a qualidade. Ignorando o nível, os atributos aprimorados são determinados pela qualidade e nível de todas as coisas. Incrível, eu deveria sortear, eu não disse nada.
Imediatamente concedido ao Espírito Santo Celestial, fortaleça o Santo, o Espírito Santo Celestial, para fazer sua classificação. Evoluir para a lenda do Espírito Santo Celestial, força aterrorizante, continua a surgir em meu corpo. Meu corpo de repente ficou um pouco mais alto, eu apertei meu punho, eu provavelmente poderia matar um guerreiro da mesma classe com um soco agora. A profissão, esse talento é incrível, o corpo tirano celestial em si é uma entrada com um limite superior extremamente alto, agora somada, devorando o céu magia demoníaca, essa entrada de crescimento. Bom pessoal, o limite superior do Espírito Santo Celestial no futuro, eu nem consigo imaginar. Mesmo o protagonista do romance legal pode não ter uma configuração tão luxuosa quanto o Espírito Santo Celestial. E esta é apenas minha besta invocada, vou engolir isso primeiro, eu não disse nada. Tirei do meu inventário a magia demoníaca devoradora do céu anterior, as manoplas de javali devoradoras e o machado que recebi. O Espírito Santo Celestial sentiu o desejo do corpo físico natural, e essas duas peças de equipamento. Sem dizer uma palavra, ele enfiou na boca. A arte demoníaca devoradora do céu engoliu as manoplas de javali selvagem expostas, ganhando imediatamente 50 quilos. O grau de uso das manoplas aumentou em 1%. A arte demoníaca devoradora do céu engoliu o machado de presa de javali exposto, ganhando imediatamente 50 quilos. O grau de uso da ponta dos dedos aumentou em 1%. O Espírito Santo Celestial Imperador revelou em seu rosto uma expressão confortável. Isso é ótimo, mas há mais um grande consumidor de ouro. Eu murmurei em meu coração, desde que os equipamentos foram comprados, eles foram comidos assim. Mas eu sei claramente em meu coração, enquanto houver equipamentos suficientes, o limite superior do Espírito Santo Celestial será elevado infinitamente, correndo diretamente para resolver o boss. Espere. Livro de habilidades. Você pode engolir? Eu peguei o livro de habilidades para invocar um javali selvagem enraivecido antes. O Espírito Santo Celestial de repente acenou com a cabeça. Sim, há uma energia especial aqui dentro. O Espírito Santo Celestial pegou e enfiou na boca. A arte demoníaca devoradora do céu engoliu o livro de habilidades de invocação de javali selvagem enraivecido exposto, ganhando imediatamente 1000 quilos. As habilidades avançaram rapidamente, afetadas pelo termo influência do corpo tirano celestial. As habilidades avançaram rapidamente. O avanço comum é o épico carga do Senhor Supremo. Mãe, você ainda pode obter habilidades. Diretamente uma habilidade de nível épico. Eu olhei para o Espírito Santo Celestial de repente. A habilidade extra, carga do Senhor Supremo. A arte demoníaca devoradora do céu pode realmente devorar livros de habilidades e obter habilidades. Você deve saber que as habilidades de invocação raivosa precisam de livros de habilidades especiais para aprender. Ou seja, o próprio sangue da invocação frenética, mas agora o Espírito Santo Celestial pode devorar outros livros de habilidades à vontade e obter habilidades. Então a velocidade de crescimento certamente aumentará muito. Carga do Senhor Supremo épica, com o poder do corpo tirano celestial. Correndo para frente em forma de gás, o processo de corrida não pode ser interrompido, após o término da corrida. O poder do próximo ataque é aumentado em 400%. Habilidade de aumento de deslocamento tirano, agora é ainda mais invencível. Eu olho para o efeito da habilidade carga do Senhor Supremo, um deslocamento que não pode ser interrompido, mais o fortalecimento do próximo ataque. Eu não sei como perder, eu vejo nas profundezas da floresta, esse é o último lugar da floresta de javalis. Rei Javali, já se passaram meia hora, por que ele ainda não saiu? Não é possível que Shenfei realmente vá limpar esta masmorra do inferno. Você está brincando? A masmorra do inferno. Mas aquele veterano da guerra de nível 9 não conseguiu limpar. Como Shenfei vai limpar? Só dependendo dele, 3 gigantes líderes, é possível que esta masmorra tenha problemas. Quem sabe? Se eu não conseguir sair e ficar preso na masmorra, então definitivamente não conta como minha derrota. Na floresta do Javali, estou olhando para o Espírito Santo Celestial depois de ativar o avatar do dragão verdadeiro. Um soco, um reino de Javali, essa cena é simplesmente incrível. 4 javalis de nível 8 foram mortos instantaneamente. Estou perdendo 2 peças falsas de 17. Ele jogou todos os seus atributos de linguagem para o Espírito Santo Celestial, deixando usar o ataque demoníaco devorador do céu para devorar pontos de cadáveres. Até agora, eu não entendi. Onde está o limite do Espírito Santo Celestial? De qualquer forma, é apenas um javali um pouco mais forte. Ative o avatar do dragão verdadeiro e mate com um soco.
Um pouco mais forte. Ative o avatar do dragão verdadeiro e use a hegemonia. Também mate com um soco. Do segundo estágio ao terceiro estágio, resumindo, são duas palavras: matar. Matar um javali de nível 8 do reino de todas as coisas ganha mais 18% de experiência. Jin, seu nível foi elevado para o nível 3. Talento ativado. Você recebe uma chance de sorteio de palavra única. Deseja sortear? Estou murmurando para mim mesmo. Parece que não é tão difícil subir de nível neste mundo? Claro. Estou em uma masmorra infernal, com bônus de experiência e também posso matar monstros de nível superior. Só então tenho esse efeito. Se os profissionais de fora soubessem o que estou pensando, eles provavelmente me repreenderiam até a morte. Primeiro, faça um sorteio. Respirei fundo. Espero conseguir algo super poderoso. Quero me apresentar bem na tumba após o vestibular daqui a um mês. Ouvi dizer que também haverá uma transmissão ao vivo. Tenho que deixar meu futuro sogro ver meu potencial, caso contrário, perderei minha esposa. Sucesso! A familiar sombra dourada apareceu ao meu redor. Inúmeras entradas rolaram e, finalmente, uma entrada dourada parou na minha frente. Entrada lendária. Grande técnica dos 5 elementos. Grande técnica dos 5 elementos. Lenda. Pode dominar os 5 elementos do mundo. Nada pode escapar. O domínio dos 5 elementos pode cobrir o céu com uma mão. Este é o lendário trapaceiro? A grande técnica dos 5 elementos foi sorteada. Olhando para a grande técnica dos 5 elementos, acho que é mais adequada. Estilo Xuan Yuan, mas olhei para o Espírito Santo Celestial, ele é um guerreiro de ataque frontal. Embora a grande técnica dos 5 elementos possa ser usada, pode mudar seu estilo, então vamos deixá-la para o Espírito da Chama primeiro. Talvez possamos criar um combo super legal. Finalmente chegamos ao boss. Caminho a passos largos para o centro da floresta do javali. Um enorme javali, armamento de guerra circular, quase tão alto quanto o Espírito Santo Celestial. Rei Javali e Shindiru. Completamente diferente do ataque de outros javalis. Este rugido é como um tigre gigante da floresta. Fiquei chocado. Não é à toa que é uma cópia do inferno. Rei Javali, qualidade Lorde. Nível 15. Habilidade, investida de javali, nível 8. Mordida, lâmina voadora de presa, nível 5. Mordida. Rugido do rei, nível 3. Lorde, passo de guerra, nível 3. Lorde, Shao Kang, você tem certeza? É um pouco complicado. Posso tentar. O Espírito Santo Celestial olhou para o Rei Javali. No momento seguinte, um rugido de dragão soou, e o corpo da lei do dragão verdadeiro cobriu todo o seu corpo, e seu corpo se expandiu. Investida tirânica do Overlord, ele correu diretamente para o Rei Javali. O Rei Javali também rugiu. Meus olhos ficaram turvos com este rugido. Este é um ataque mental, mas o Espírito Santo Celestial não foi afetado nem um pouco. O punho atingiu a cabeça do Rei Javali com força. Houve um estrondo alto e a fumaça encheu o ar. Toda a floresta estava tremendo. Metade da cabeça do Rei Javali estava afundada, e seus olhos estavam cheios de descrença. O Espírito Santo Celestial voltou para o meu lado e disse com um pouco de frustração: falhou. Ah, o que você disse? Falhou? Fiquei surpreso. Mestre não me perguntou se eu poderia matá-lo com um soco. Falhou. Minha força não é forte o suficiente. Só então percebi que esse cara realmente queria matar o Rei Javali 12 níveis acima com um soco. Ele é realmente louco o suficiente. Mas parecia que ele estava falando sério. Vou continuar a torná-lo mais forte. Mate o primeiro. Ok. O Espírito Santo Celestial correu para o Rei Javali novamente. O Rei Javali ficou chocado. Ele queria usar o passo de guerra para enterrar o Espírito Santo Celestial, mas o Espírito Santo Celestial é um imperador e rei. Ele tem bônus de atributo e não tem medo. Outra investida do Overlord. Com este soco, os olhos do Rei Javali ficaram escuros. Só então percebi que a investida do Overlord pode ser usada mais de uma vez em um curto período de tempo. O Espírito Santo Celestial derrotou o Rei Javali. De volta à minha frente, mestre, felizmente não falhei na missão. Continuar 2 ataques de Overlord não te incomoda, certo? Só precisa descansar um pouco. Com a força do meu corpo agora, posso usar 3 vezes em um curto período de tempo. Estou chocado. 3 ataques aprimorados. 2 vezes e ele matou um monstro Lorde espiritual de nível 15. Este Rei Javali não é seu limite. Você matou o chefe final, Rei Javali. Ganhou 76% de experiência adicional. Seu nível aumentou para o nível 4. Você matou o chefe final,
Rei Javali. Ganhou 100% de experiência adicional. Seu nível aumentou para o nível 5. Você matou o chefe final, Rei Javali. Ganhou 100% de experiência adicional. Seu nível aumentou para o nível 6. Talento ativado. Você ganhou 3 chances de extração de termos. Deseja extrair? Fora da masmorra. O diretor Fang Yuan confirmou que não havia problemas com a masmorra. Mais e mais pessoas se reuniram. A expressão de Jianlin era feia como se tivesse comido merda. Todos estavam discutindo. Agora o diretor confirmou. Tudo depende de mim para passar. De repente, uma luz vermelha brilhou na entrada da masmorra. Em seguida, a luz vermelha subiu para o céu. Uma linha de palavras apareceu no céu. Parabéns ao profissional Shen Fei. Primeira conclusão da masmorra de dificuldade inferno para iniciantes. Cordilheira do Javali, em 1 hora, 15 minutos e 36 segundos. Primeira conclusão da masmorra. Recompensa especial com a medalha. Assassino de Javalis. Todo o local ficou silencioso como um cemitério. Apenas o som de engolir em seco. Meu irmão Shen é incrível. Primeira limpeza da Cordilheira do Javali no inferno. Você realmente passou? Wang Chun foi o primeiro a reagir, gritando animado. Foi só depois do grito dele que todos se recuperaram e começaram a exclamar. O rosto de Jianlin estava branco como papel. A expressão de Fang Yuan foi primeiro de surpresa, depois ele sorriu. Este pequeno chamado Shen Fei é bom. Todos de repente se lembraram. Os profissionais podem ter talentos ao despertar. Quanto mais raro o profissional, mais provável é que o talento desperte. Mas tudo depende da sorte. Nunca pensei que nossa escola pudesse produzir um talento. Não é um, são 2. E eles são um casal. Nesse momento, saí da masmorra. Um monte de olhos estavam olhando para mim. Cercado por mim estava um velho. Wang Chun correu e perguntou em voz alta. Irmão Shen, você passou a masmorra do inferno? Eu balancei a cabeça. Originalmente, achei que fosse incrível, mas quem diria que o Rei Javali não era o limite do Espírito Santo Celestial? Acho que essa masmorra do inferno é só isso. Essa minha expressão calma deixou todo mundo confuso. HMPH. Agora aquele cara, Jialing, vai ter que lamber o banheiro. Olhei para Jialing e disse sorrindo. A partir de agora, os banheiros da escola são problema seu. Estou apenas brincando e, com certeza, Sumo Yu. Te dei itens poderosos. Contar com forças externas não é habilidade nenhuma. Jialing ficou ansioso. Ele é da família Jian. Como pode lamber o banheiro? Os outros nem ligaram para ele. Disse sorrindo. Isso é meio patético. Contar com itens poderosos de forças externas. Você não sabe que itens não podem ser usados na masmorra de iniciantes? O rosto de Jialing ficou vermelho. Olhando para mim, ele sacou uma espada gigante e veio para cima de mim. Todo mundo ficou chocado. Ele realmente ia atacar? Eu nem me movi. Reconheci que o velho era o diretor. O diretor e Jian Zhongzhen estão aqui. Você ousa atacar alguém? Jialing mal deu 2 passos quando ouviu um rugido furioso. Jialing, você não está me levando em consideração? Uma rajada de vento se transformou em uma corda e puxou Jialing de volta ao lugar. Vendo o olhar furioso de Fang Yuan, pensei comigo mesmo que não era bom. Olhei para Jialing, que estava preso por Fang Yuan. Pensei comigo mesmo que ele era burro demais. Ele se atreveu a atacar com o diretor presente. Originalmente, eu pensava que você, ao despertar como cavaleiro sagrado, era um talento que podia ser moldado. Quem diria que você primeiro desprezaria os outros alunos, em seguida, por um momento de prazer, provocaria e se recusaria a perder. E ainda ficaria furioso de vergonha e machucaria as pessoas. Minha escola número 1 de Shenzhen não tem alunos como você. Fang Yuan estava realmente furioso. Era a primeira vez que ele aumentava tanto a voz com um aluno. A força profissional é importante, mas o caráter é mais importante. Jialing voltou a si, com o rosto pálido como uma berinjela atingida pela geada. Ele ficou ali, sem ousar dizer uma palavra. Fang Yuan suspirou e disse, peça aos seus pais para virem amanhã. Eu quero perguntar a eles como eles ensinam seus filhos. Diretor, e lamber o banheiro? Wang Chun perguntou cautelosamente. Isso é uma grande diversão. Fang Yuan pensou um pouco. Shen Fei e Jialing discutirão os 3 dias sozinhos. Se Shen Fei não quiser, então Jialing lamberá o banheiro da escola até ficar limpo, para que ela entenda. Como adulto, você tem que ser responsável por suas palavras e ações. Esta é a aposta.
Jian Zhongzhen me entregou um livro de habilidades roxo. Peguei o livro de habilidades. Estou pensando em usar o livro dos 5 elementos em monstros invocados. O nível de Lorde pode se tornar lendário? Comum, Elite, Raro. Lorde, Épico, Lendário. Este é o nível de qualidade, correspondendo a branco, verde, azul, roxo, vermelho e dourado. Ouvi dizer que existem níveis ainda mais altos. No entanto, o conhecimento do ensino médio não ensinou, mas tenho certeza de que não ficarei satisfeito com o nível lendário. Fagyuan olhou para mim. Venha comigo. Wang Chun e os outros olharam para mim com inveja. Eu sei que completar a masmorra infernal. Definitivamente serei notado. Eu não esperava que a cópia publicasse diretamente o registro. Desta vez, sou famoso. Antes, eu costumava depender de assistir piadas de Sumo Yu. O namorado é um pouco óbvio agora. Eu também tenho meu próprio nome. Logo chegamos ao gabinete do diretor. Você é o orgulho da nossa escola. Receio que em poucos dias, a notícia de que você passou na masmorra infernal se espalhará por toda a cidade de Shenzhen. Eu também fui descuidado. Só posso responder humildemente, mas o diretor balançou a cabeça. Se você for descuidado, você pode passar na masmorra infernal. Isso seria um pouco para os antigos orgulhos da escola. Não estão nos olhos deles. A humildade é boa, mas os jovens. Exibir adequadamente sua vantagem pode bloquear muitas crises. Plano de fundo. Nós, velhos, também não somos vegetarianos. Eu entendo. O diretor está me lembrando que fingir ser um porco para comer um tigre às vezes funciona, mas ser sempre tratado como um fracote. Você também não é bom e pode decepcionar aqueles que são otimistas sobre mim. O aluno entende. Eu respondi respeitosamente. Sim, entenda bem. Você despertou um talento? Sim, um que pode deixar monstros invocados. Um talento para explodir com um poder de combate poderoso. Também não escondi que sou um talento. É raro encontrar talentosos, mas não é impossível. Só que meu talento é realmente um pouco desafiador. Não se preocupe, não vou perguntar sobre seu talento. Se alguém o questionar à força, a lei federal o ensinará uma lição. Comparado com a profissão, o talento é a privacidade de qualquer talentoso. Bom, estou mais aliviado. Desta vez, vim procurá-lo porque o velho também tem um pedido. Eu sabia que não seria tão simples. Definitivamente há algo que você quer de mim. Daqui a meio mês, as cidades vizinhas organizam conjuntamente uma competição de intercâmbio universitário. Eu espero que você possa representar nossa escola para participar da competição de intercâmbio. Estou um pouco confuso. Isso é uma tradição do passado. Primeiro, é para ver as universidades. A força dos novos talentos despertos. Segundo, isso envolve a inclinação de pessoal e recursos nos campi do ensino médio em toda a área no próximo período. Mas no passado, eram apenas pequenas competições. Nossa escola número 1 de Shenzhen não está brincando. Nas 4 cidades desta área, sempre fomos os primeiros. Só que desta vez, envolverá outras 3 áreas. Haverá 16 escolas de ensino médio participando juntas. Fiquei um pouco hesitante ao ouvir isso. Aparecer pode trazer benefícios, mas se eu aparecer sempre, temo ser alvo. E se houver algo que possa tirar talentos? O diretor pareceu perceber meus pensamentos e disse com um sorriso. Definitivamente não vou deixar você trabalhar de graça. A recompensa do primeiro lugar dada por Shenzhen é que você pode escolher 6 itens de nível Lorde à vontade, incluindo, mas não limitado a livros de habilidades, equipamentos ou trocar por um item de nível épico. E eu me lembro que no depósito de recompensas de Shenzhen, há uma pedra espacial que pode abrir um espaço de invocação extra. Meus olhos se iluminaram. Isso é muito tentador. Mas um monstro invocado significa uma estratégia mais poderosa. O vestibular será ainda mais estável. E a escola pode fornecer alguns recursos com antecedência. Além dos 3 itens de nível raro fornecidos pela escola. Eu pessoalmente também posso fornecer alguns fundos para patrocinar um livro de habilidades de monstro invocado de nível Lorde. Essas condições são muito generosas. Obviamente, o diretor está investindo em mim com antecedência. Isso porque você passou na Dungeon do Inferno no nível 1. Se fosse outra pessoa, eu não faria isso. Muito obrigado, diretor. A aluna Sumuyu também concordou. Ele irá participar enquanto estiver treinando com o professor. Não diga mais nada. Diretor, eu aceito esse trabalho. Realmente, eles são o puro amor que dizem. Velhote, eu também estou antenado às tendências. O que você precisa?
Pode me dizer agora e eu peço para entregarem diretamente para você. Um livro de habilidades de invocação de nível 0 precisa ser do tipo assassino ou suporte. Na escola, pode ser trocado por equipamentos que eu posso usar? De preferência armaduras ou equipamentos para invocações do tipo mágico. Pode. Eu ainda tenho alguns recursos. E nestas 2 semanas no Bosque dos Javalis, você pode treinar de graça. As despesas são pagas pela escola. Diretor, eu não quero treinar em masmorras. Quero ir para a borda do abismo na natureza. Você está louco? Quantos níveis você tem agora? As criaturas do abismo têm pelo menos 10 níveis e o poder de combate delas é maior do que o dos monstros da masmorra. Aquilo não é uma masmorra. Aquilo pode matar pessoas. Mas a experiência lá é muitas vezes maior do que nas masmorras. Eu expressei meus pensamentos. E na borda do abismo, posso me soltar. O lucro é maior. Explorar também pode render recompensas. É uma situação ganha-ganha. O diretor olhou para mim profundamente e balançou a cabeça. Não. Eu não concordo. Diretor, eu sei que você está preocupado com a minha segurança. Mas eu sei me controlar. Eu não vou lutar sem estar preparado. Já que eu propus isso, é porque tenho certeza. Além disso, quando as masmorras ainda não haviam sido construídas, os pioneiros também passaram por isso. Sem mencionar que agora há um grupo de pessoas se esforçando para limpar a borda do abismo. Por que os outros podem fazer e eu não? Jinren e Tio Lai, eles. Minhas palavras fizeram o diretor hesitar um pouco. Ele ficou em silêncio e eu também não disse nada. Ah, vá. Vá se apresentar ao exército Poyuan na borda do abismo. Eu vou ligar para lá, mas lembre-se, o mais importante é preservar a sua vida. Ok, eu concordei alegremente. Eu sei que há muitos gênios neste mundo. Ouvi dizer que algumas pessoas já estão no nível 30 e poucos no vestibular e ainda insistem em treinar em masmorras para iniciantes. É uma pena que os monstros sejam fracos e a experiência seja pouca. A vontade da Estrela Azul impõe restrições, mas as criaturas do abismo não. E minha namorada já foi lutar contra criaturas do abismo. Eu não posso ser mais fraco que ela. As coisas chegam amanhã. Eu pedirei para alguém entregar para você. Volte. Eu não sei se concordar com você é uma bênção ou uma maldição. Eu me levantei e saí, e o diretor só voltou a si quando eu já tinha saído do escritório. Mas pensando na minha performance na dungeon, ele sorriu de novo. Heróis surgem na juventude. Ha ha ha, o velho Liu ainda se gabava para mim de ter descoberto um gênio que conseguia passar a dificuldade pesadelo. Dificuldade inferno, como assim? Cheguei em casa. Primeiro mandei uma mensagem de agradecimento para o Angshun. Esse brother me ajudou muito dessa vez. O Angshun me respondeu rápido. Irmão Shen, vou me esforçar. Quando chegar a hora, nossas estrelas gêmeas da turma 2 vão tirar boas notas no Gaokao juntos. Depois, como sempre, queimei 3 incensos para meus pais falecidos. Pai, mãe, eu também vou me juntar ao exército de expurgação de injustiças em breve. Descansem em paz, mesmo que eu seja um transmigrador, ainda sou filho de vocês. Eu definitivamente vou achatar o abismo do olho demoníaco e vingá-los. Essa é a razão pela qual eu quero ir para a borda do abismo. Meus pais morreram durante a invasão do abismo. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio, e então despertei as memórias da minha vida passada. Em seguida, vou contratar o espírito da chama primeiro, dar a ele a grande técnica dos 5 elementos, e então fazer sorteios e abrir baús de tesouro. Livro de habilidade. Invocar espírito da chama. Qualidade. Lorde. Efeito. Invocação mágica espírito da chama. Pode ser invocado após o uso, se a invocação morrer. Não pode ser invocado novamente em um dia. Eu recitei silenciosamente para usar o livro de habilidades. Você aprendeu a habilidade invocar espírito da chama. Você obteve uma nova invocação espírito da chama, Lorde. Um humanoide condensado de chamas apareceu no espaço de invocação, parecendo um bebê. Apareça, com uma ordem minha. Um raio de luz brilhou, e uma bola de fogo apareceu ao meu lado. Espírito da chama. Qualidade, Lorde. Nível 6. Talento, queridinho das chamas. Domina muita magia de fogo. Em ambientes quentes, o dano mágico aumenta em 50%. Em um ambiente cheio de chamas, o dano mágico aumenta em 100%. Habilidade. Bola de fogo nível 1. Elite pena de fogo nível 1. Elite. Explosão de fogo nível 1. Lorde. Domínio da chama nível 1. Lorde. Lorde é realmente bom. Não é à toa que é tão caro, mas ainda é um pouco pior do que épico. Eu balancei a cabeça. O espírito da chama pareceu sentir meu desgosto,
e a luz do fogo brilhou. Com raiva? Ha ha ha, não se preocupe. Eu vou te ajudar a ficar mais forte. Eu sorri e dei ao livro do tipo grande U lendário, concedido ao espírito da chama ao lendário. Livro do tipo grande U de listras roxas lendário, concessão de listras roxas bem-sucedida. Summon, carne, o espírito da chama Linzu evolui. Fundação dos 5 elementos lendária. Uma luz multicolorida envolve o espírito da chama, transformando-o em um casulo multicolorido. Será que vai virar borboleta? Eu observei curiosamente. O casulo multicolorido se rompeu, e uma mulher de corpo branco como a neve apareceu. Meus olhos se arregalaram. Ele realmente evoluiu para uma mulher. Você é meu mestre? Você poderia se vestir primeiro? Eu esfreguei minhas sobrancelhas. Eu não posso decepcionar Sumuyu. A fundação dos 5 elementos olhou para baixo, com um leve rubor no rosto. O casulo multicolorido quebrado enrolou-se em volta dela. Transformou-se em um vestido longo roxo justo, delineando sua figura ainda mais encantadora, adicionando um pouco de charme. Obrigado pela sua dádiva. A fundação dos 5 elementos me cumprimentou. Você primeiro. Não precisa ser cerimonioso. Deixe-me abrir o painel da fundação dos 5 elementos. Imediatamente respirei fundo. Fundação dos 5 elementos. Qualidade lendária. Nível 6. Talento. Fundação dos 5 elementos. Uma grande existência nascida dos 5 elementos. Nascido para ser o mestre dos 5 elementos. Domina qualquer magia de atributo. Naturalmente domina os 5 elementos. Em um ambiente dos 5 elementos. O poder de todas as magias é aumentado em 400%. Habilidade. Domínio dos 5 elementos nível 10. Épico. Lei dos 5 elementos nível 10. Épico. Grande demônio dos 5 elementos nível 10 lendário. Toca dos 5 elementos nível 10. Lendário. Seu monstro invocado, Xuan, evoluiu. De Linzu para lendário. Você pode obter uma melhoria abrangente em suas habilidades. Em um instante, vários conhecimentos inundaram meu cérebro. Meu corpo também brilhou com luz espiritual multicolorida. Meu sangue também tinha luz multicolorida. Magia dos 5 elementos. Eu exclamei animadamente. Legal! Eu também me tornei um mago. O que inundou meu cérebro agora era o conhecimento da magia dos 5 elementos. Embora fosse apenas metade da fundação dos 5 elementos, no máximo épico. Mas a fundação dos 5 elementos é magia de todos os sistemas. Agora, se eu me disfarçar de mago, serei definitivamente famoso. Parabéns, mestre. Graças a você. Eu simplesmente contei a ele sobre o plano. Não se preocupe, mestre. Eu vou te proteger. Tenha certeza. Esta é uma criatura lendária invocada. Com ele, do que devo ter medo? Ainda tenho 3 sorteios. Já sorteei tudo. De repente, lembrei que ainda tenho 3 chances de sortear traços. Não posso guardar. Cães venenosos não têm um bom fim. Se houver um adequado, devo usá-lo imediatamente na criatura invocada. Eu ativo o talento. Instantaneamente, uma luz dourada cobre todo o meu corpo. Inúmeras tiras magnéticas douradas fluem diante dos meus olhos. Sorteio triplo direto. Traço lendário. Deus da medicina renascido. Traço lendário. Alma de batalha. Traço lendário. Mão de corte da alma. Deus da medicina renascido. Eu sou o Deus da medicina. Curar e salvar pessoas. Posso dominar habilmente as habilidades de vários médicos famosos e tenho uma alta probabilidade de encontrar itens à base de ervas. Alma de batalha. Nascido para lutar, morre para lutar. Pode dominar rapidamente inúmeras técnicas de combate e métodos de uso de armas, desbloqueando todos os requisitos de uso de armas. Mão de corte da alma. Corta a alma e a transforma em poder. Nasce para matar. Como um demônio, como um deus, pode sobrepor 100 camadas de alma. Cada camada de alma pode aumentar 5% de dano mágico e reduzir 1% do consumo de magia. A duração é determinada pela força da alma absorvida. Algum jogo mobile patrocinou o Dedo de Ouro? Até o livro de matar apareceu. Mas este livro de matar pode acumular 100 camadas. É um pouco incrível. Eu levantei as sobrancelhas, e sem pensar, dei a mão de corte da alma à fundação dos 5 elementos. Combina perfeitamente com ela. Embora não haja barra de mana neste mundo, conjuradores consomem espírito ao usar habilidades, e guerreiros consomem vigor. Apenas está escrito na superfície, todos sabem. Deus da medicina renascido, espere até que haja uma criatura invocada de suporte. Não precisa dizer que a alma de batalha é para a águia sagrada celestial.
Traço alma de batalha concedido com sucesso. Traço mão de corte da alma concedido com sucesso. Fundação dos 5 elementos. Justiça ou porque estou hesitante? De repente, senti que tinha mais habilidades especiais. Depois de digerir as informações, seus olhos de fênix me olharam chocados. Este é o poder que eu te dei, eu disse sorrindo. Olhando para seu rostinho levemente embriagado e atordoado, é bem fofo. Mas eu tenho que pensar em como explicar para Muil. Dor de cabeça. Penas anexadas. Fundação dos 5 elementos murmurou para si mesma. Eu não esperava ter um poder tão forte que pudesse permitir que seu sangue evoluísse e continuasse a capacidade de anexar penas. De agora em diante, vou te chamar de Pequena Fênix, eu perguntei hesitante. Contanto que o mestre goste. Fundação dos 5 elementos está sem palavras para este nome, parece uma mochila profissional. Isso foi dado quando despertou a profissão. O nível espiritual tem 4 grades, promovendo um nível a mais uma grade após matar o rei javali. Há um baú infernal e uma medalha. Você abriu o baú e obteve 2 conjuntos de materiais. Monarca Pérola Imortal, Monarca Pérola Imortal, Lorde Espiritual. Classes de guerreiro usam para aumentar parte da constituição e ter a probabilidade de compreender a habilidade rugido do monarca. Essa coisa é boa. Lembro que essa habilidade é de controle. Tem que dar para o Espírito Santo Celestial. Assassino de javalis Lorde Espiritual. Isso é uma afirmação do que você possui. Após usar, qualquer ataque contra criaturas suínas causa dano adicional de 50%. Pode abrir assassino de javalis de luz e sombra, equipamento especial. E também efeitos especiais, um equipamento tão chamativo. Este equipamento é poderoso, mas com grandes restrições. Só pode ser usado contra criaturas suínas, mas ter um bônus já é bom. Vou usar todo dia. O coração de porco é colocado no espaço de invocação, deixando o Espírito Santo Celestial engolir com a arte demoníaca devoradora do céu. No dia seguinte, eu acordei da cama e dei uma olhada nas mensagens. Todo o celular estava cheio de todos os tipos de mensagens de texto e pedidos de amizade. Parece que a notícia de que eu passei pela instância infernal se espalhou. Eu balancei a cabeça. Olhei para a Fundação dos 5 Elementos que estava sempre assistindo a romances. Realmente não esperava que a Fundação dos 5 Elementos estivesse assistindo vídeos de animação do irmão Fei. Eu virei para a mensagem de texto de Fang Yuan. Shen Fei, venha à escola. As coisas que você queria estão prontas. E os pais de Jianling vieram à escola, dizendo que podem compensar as coisas como uma aposta, evitando que Jianling lamba o banheiro. Pais, meus pensamentos giram. Na verdade, lamber ou não o banheiro não importa para mim. Se puder trocar por alguns benefícios, então não lamber não é ruim. Mestre, eu tenho o feitiço Grande Fuga dos 5 Elementos, que pode ser usado para viajar. Fundação dos 5 Elementos disse isso. Em uma noite, ele aceitou completamente o fato de que eu era seu mestre. Principalmente porque o poder que eu dominava era realmente muito poderoso. Ele também sabia que antes dele, já havia um monstro invocado lutando comigo. Como um recém-chegado, ele naturalmente tinha que trabalhar mais. A cidade de Shen não proíbe o uso de habilidades para viajar. Um brilho espiritual de 5 cores voou em direção à primeira escola secundária de Shen. Um momento depois, cheguei à escola. Fundação dos 5 Elementos já voltou para o espaço de invocação. É um dos meus trunfos. Não pode ser revelado por enquanto. Além disso, assim que eu fiz um contrato, deixei o monstro invocado passar por uma mudança tão grande. A cautela é essencial. Subestimei minha fama atual. Logo alguém me viu e exclamou: "Uau, é o Shen, o primeiro aluno da nossa escola a passar pelas tumbas do Javali Infernal. Tão legal." Ouvi dizer que Su Xiaoliu é namorada dele, os dois se encontrando no auge. Alegria dupla para os fãs. Estou viciado nisso. Estou vendo cada vez mais pessoas. Sem mais delongas, uma aura de luz de 5 cores voa em direção ao escritório do diretor. Escritório do diretor. Fang Yuan e 2 jovens estavam sentados um de frente para o outro. Um deles era um general, e o outro era ainda mais alto. Diretor, você sabe que são apenas brincadeiras de 2 crianças, não há necessidade de exagerar tanto, certo? Já que são adultos, devem ser responsáveis pelo que dizem e fazem. Se fizerem isso na escola hoje, o que farão quando saírem amanhã? Então, enquanto obtivermos o perdão de Shen Fei, pode ser resolvido, certo? Claro, este é originalmente um assunto entre eles. Eu sou apenas uma testemunha. Isso é bom. Acredito que ele me dará uma chance, Jian Ji.
Por que deveríamos te dar uma chance? Abri a porta e ouvi alguém se gabando assim que cheguei. Refutei sem dizer uma palavra. Eu sou Jian Ji, o irmão de Jian Ling. Fale sobre isso. Ouvi dizer que Jian Ling não planeja preencher o formulário e vocês querem usar outras coisas como aposta. Eu conheço Jian Ling. Agora é apenas uma derrota temporária, e definitivamente haverá vários pequenos truques por trás disso. Shen Fei, apenas me dê uma chance hoje. Quanto vale sua chance? Dê algo substancial. A expressão de Jian Ling ficou sombria. Você tem certeza que quer ir contra nossa família Jian? Foi seu irmão quem estava falando besteiras lá, e agora você está dizendo que estou indo contra vocês? Eu também posso não precisar de recompensas. No futuro, quando Jian Ling me vir, ele se curvará e dirá: obrigado, irmão Shen, por não me deixar preencher o formulário de humilhação. Jian Ling olhou para mim e disse sombriamente: essa abordagem vergonhosa. Não podemos concordar. Fale suas condições. Um livro de habilidades de invocador de nível Lorde. Impossível. Você realmente acha que os livros de habilidades de nível Lorde são repolho chinês? 3 livros de habilidades de invocador raras. Deixe seu endereço e pedirei para alguém enviar para você. Você pode pedir para alguém enviar agora mesmo. Deixe o endereço. Quem sabe se você não mandar alguém me assassinar no meio da noite. Eu disse calmamente. Fang Yuan explicou levemente ao lado. Agora Shen Shen e Shen Fei são figuras públicas. Se morrerem repentinamente na cidade. Não me culpe por denunciar à Federação que alguém está conspirando para assassinar o Gênio Federal. Obrigado, diretor. Só me preocupo que alguns não sigam as regras. Estou de olho em Jian Ling e nos outros 2, e deixo claro que são eles. Não demorou muito para que alguém da família Jian enviasse 3 livros de habilidades raras de invocador. As expressões de Jian Ling e dos outros não melhoraram. Até Fang Yuan não disse nada e foi embora diretamente. Fang Yuan estava um pouco preocupado com isso. Na cidade de Shen, minhas palavras ainda têm alguma força, sem mencionar que você já está sob a atenção da Federação. Esses caras definitivamente não ousarão atacar você na cidade. Mas se aparecerem na natureza, quem mata quem ainda não está decidido. Diretor, fique tranquilo. Quanto a ofender, dado o tom de voz desses 2 irmãos da família Jian, você acha que, mesmo que eu ceda, eles nos deixariam em paz? Fang Yuan teve que concordar. A reputação da família Jian é conhecida. Não há nada de bom, apenas ruim. Ok, quanto ao acampamento Pojunho, já avisei. Você pode ir direto para lá. Além disso, isso é o que você queria. Fang Yuan apontou o dedo. Uma caixa apareceu na mesa. Diretor é generoso. Eu disse sorrindo. Abri a caixa e havia um livro de habilidades e um cajado vermelho fogo. Seu garoto realmente age por interesse. Esqueça. O livro de habilidades de besta invocada lá dentro. Se chama assassino que você deseja. Este item não é simples. Faça bom uso dele. Estes 3 equipamentos são um conjunto. Originalmente eram 6 peças. Mas agora restam apenas 3. As 3 peças restantes, veja se você tem a sorte de colecioná-las todas. Mas 3 peças são suficientes para sua besta invocada mágica no início. Conjunto. Eu fiquei um pouco surpreso ao ouvir as palavras de Fang Yuan e rapidamente peguei o cajado. Cajado da fruta espiritual. Tem 1/6 do poder, adequado para várias bestas invocadas usarem. Após o uso, o poder da magia de fogo aumenta em 30% e o consumo de magia de fogo diminui em 10%. Pode preencher uma habilidade de magia de fogo. Requisitos de equipamento. Classe de mago, nível 1 ou superior. Realmente é um conjunto de 6 peças, mas só de ver a primeira peça já acho muito poderoso. Não é à toa que na floresta do Javali Infernal, aquele cara Jian Ling conseguiu persistir por tanto tempo. Parece que o equipamento também é uma parte muito importante do poder de combate. Obrigado, diretor. Desta vez, estou realmente grato. Embora Fang Yuan tenha concordado em me dar 3 equipamentos de besta invocada, na verdade, qualquer um serviria, mas ele encontrou diretamente um conjunto completo. Isso significa que foi cuidadosamente considerado e, além disso, sendo do elemento fogo, com certeza estavam pensando em mim. A segunda criatura invocada é o espírito do fogo, por isso escolheram este conjunto para mim. Contanto que você consiga deixar uma boa impressão no intercâmbio conjunto, eu vou colocar isso no topo. Definitivamente não vou decepcionar as expectativas do diretor. Voltei para casa, invoquei a fundação dos 5 elementos e entreguei o conjunto para a fundação dos 5 elementos.
Pequena máquina, experimente. Não precisa experimentar, já estou sentindo o efeito. A fundação dos 5 elementos pegou os 3 equipamentos. Uma das cabeças da fundação dos 5 elementos já estava usando um chapéu. E na mão havia um cajado de punho. No dedo branco como cebola, havia um anel incrustado com um rubi. A fundação dos 5 elementos, equipada, parece ainda mais majestosa. A combinação de Quinterman e majestade me deixou um pouco perdido por um momento. Peguei a cabeça de dragão e a próxima prata abençoada e coloquei na mochila primeiro. Agora cordas de poção de atributo extras. E é muito óbvio que são para suporte. Não há como acompanhar o ritmo do Espírito Santo Celestial e da fundação dos 5 elementos se eu invocar agora. Estou pensando, se eu puder conseguir um livro de habilidades de criatura invocada de suporte, ainda devo invocar um tipo de suporte primeiro. Ou devo esperar eu subir de nível e conseguir um atributo adequado para um tipo assassino antes de invocá-lo. Peguei os 3 livros de habilidades que Jian Ying me deu. Só posso dizer que Jian Ji é realmente um caixa eletrônico. Agora ela me deu um livro de habilidades de mestre espiritual. 3 habilidades raras. Onde encontrar um grande gastador como este? Vamos ver estes 3 livros de habilidades primeiro. Livro de habilidade, escudo de sangue espiritual qualidade, raro. Efeito, pode consumir 10% da constituição de qualquer criatura invocada contratada. Para formar um escudo de defesa para o invocador. O efeito de defesa do escudo de defesa é igual ao estado de constituição consumido. Nível de habilidade, livro de habilidade, ligação de mana, qualidade, raro. Efeito, depois de ativado. Pode ligar a mana da criatura invocada contratada com a do invocador. Qualquer um dos lados pode usar a mana do outro. A mana não pode ser restaurada durante a ligação. Desconectar e reconectar requer um tempo de espera de 1 hora. Livro de habilidade, gigante adaptado ao sangue. Qualidade, raro. Efeito, depois de ativado. Selecione qualquer criatura invocada gigante contratada para realizar o fortalecimento adaptado ao sangue. A criatura invocada de linhagem gigante fortalecida tem uma grande probabilidade de cair em um estado de caos. Seja cauteloso. O poder de ataque é aumentado em 50%. Não é à toa que ela deu tão facilmente. Acontece que tem uma falha. Se estas 3 habilidades fossem colocadas em um invocador normal, vamos falar sobre a primeira. O invocador normal. A própria constituição da primeira criatura invocada definitivamente não é forte. Sem mencionar que isso ainda está enfraquecendo a criatura invocada em troca da defesa do invocador. A principal força de combate do próprio invocador são as criaturas invocadas. Mas minha criatura invocada é o Espírito Santo Celestial. 10% da constituição. Sinto que até mesmo monstros de nível 10 podem não ser capazes de romper meu escudo. Quanto à ligação de mana, a segunda criatura invocada, a fundação dos 5 elementos, contanto que os 5 elementos existam, pode acelerar a recuperação de força. Naquela altura, eu próprio serei uma torre de artilharia. Quanto ao terceiro, na verdade, não tem utilidade. Mas eu não preciso, posso alimentar o Espírito Santo do céu. Haha, não consigo parar de rir. Aprendi as 2 primeiras habilidades e joguei a outra no espaço de invocação para alimentar o Espírito Santo do céu. Hoje saí de casa com uma mochila. A fundação dos 5 elementos acompanha-me até ao portão norte de Shenshin. Cheguei ao portão. Uma pessoa me entregou uma medalha especial. Esta medalha pode localizar e registrar, considerado o poder da formação temporária do exército que rompe a injustiça. Depois que saímos da cidade, o que estava diante de nós era um deserto. Parecia haver uma leve névoa negra no ar. Era tão opressivo que as pessoas não conseguiam respirar. Eu não conseguia ver nenhum sinal de vida. Eu sei que esta é a zona de amortecimento. É para evitar que a linha de defesa entre em colapso e Shenshin seja atacada. Eu disse a fundação dos 5 elementos, pequena grama de frango, grande escudo dos 5 elementos. Fomos para a linha de defesa. Num instante, transformamo-nos em aura colorida e voamos para longe. Depois de entrar na linha de defesa, descobri que havia muitas pessoas aqui, mas em comparação com os profissionais de Shenshin, seus rostos estavam muito apressados. E a maioria deles estava ferida. Cheguei ao quadro de avisos na saída e vi uma tarefa permanente nele. É encontrar o núcleo de poluição na periferia de Shenyuan. Se a notícia estiver correta, posso recompensar uma medalha de mérito militar de prata. E a posição de comandante. Há também uma tarefa de limpar criaturas de Shenyuan. Núcleos de Shenyuan podem ser trocados por pontos de mérito militar. Eu sei claramente que o núcleo de poluição está perto de Shenyuan, algo que não posso tocar agora.
Depois de memorizar os requisitos de várias tarefas, saí da linha de defesa. Só então percebi que a periferia de Shenmue é ainda mais desolado e sombrio do que a zona de amortecimento, revelando apenas um raio de luz. Não pude deixar de murmurar para mim mesmo. Esta é a periferia de Shenmue? Lembro-me que este costumava ser um lugar famoso, mas agora tornou-se tão inerte. Um sentimento de ódio surgiu no meu coração e eu disse em voz baixa: Shenmue deve morrer. Neste momento, invoquei o Espírito Santo do céu. Assim que apareceu, olhou para o céu e riu. Depois de ficar preso no espaço de invocação por tanto tempo, finalmente conseguiu sair para correr solto. A Fundação dos Cinco Elementos olhou para este novo parceiro com curiosidade. As pessoas ao redor ficaram maravilhadas com o enorme corpo do Espírito Santo do céu. Olhei ao redor e descobri que havia muitas pessoas aqui. O nivelamento provavelmente não seria fácil. Então eu disse à Fundação dos Cinco Elementos: Vamos, pequena galinha. A Fundação dos Cinco Elementos respondeu. O grande escudo dos Cinco Elementos envolveu instantaneamente nós três e voou para as profundezas. Outras pessoas ficaram atordoadas ao ver esta aura especial. Então eles se entreolharam. Eles estavam se perguntando se havia algo nas profundezas. Criaturas do abismo de nível 20 ou superior, ir até lá é morte certa. No campo de monitoramento da sala, Zinchou Liu Vental de repente viu uma figura correndo em direção às profundezas da borda em velocidade extrema, instantaneamente alcançando a área de nível 10. Ele franziu a testa, pensando se esse cara está cortejando a morte com essa forma de entrar na borda do abismo. Isso alarmaria diretamente inúmeras criaturas do abismo. Ele viu dezenas de pontos de luz vermelhos aparecendo ao meu redor no monitor. Ele suspirou, sentindo que eu estava perdido. Mesmo se chamasse reforços, seria tarde demais. Ele pediu furiosamente para verificarem a qual grupo de batalha eu pertencia. O pessoal do departamento de monitoramento rapidamente descobriu. Eu sou Shen Fei, Zhao Wai Li, da primeira escola secundária de Shenzhen. Liu Vental ouviu esse nome. Pareceu-lhe familiar. Então seus olhos se arregalaram, percebendo que poderia ser Fang Yuan, o diretor da primeira escola secundária de Shenzhen. O aluno que ele pediu para cuidar. Se eu morrer aqui, o diretor Fang definitivamente ficará louco. Afinal, eu sou um gênio capaz de passar pelas masmorras do inferno. Do meu lado, nós três não escondemos nossas auras. No momento seguinte, dezenas de montes de terra estouraram repentinamente no solo árido. Corpos podres escorrendo sangue negro e com rostos aterrorizantes saltaram para fora, mordendo em nossa direção. Corrosão. Qualidade. Raro. Nível 13. Veneno da corrosão. Raro. Dente da corrosão. Raro. Larva da corrosão. Raro. Servo da corrosão abissal. O cadáver tem capacidade de regeneração. Se não puder ser destruído instantaneamente, pode renascer após um certo tempo. Pertence ao estado de proteção do abismo. O dano do ataque recebido é reduzido em 30%. Eu pensei, esta é a diferença entre as criaturas do abismo e os monstros da masmorra. É realmente forte. O Espírito Santo Celestial estava prestes a correr para cima. O ataque terrestre dos cinco elementos agiu primeiro. Ele apertou a luz fria e gritou suavemente. Lótus vermelho, fogo noturno. Em um instante, infinitos elementos de fogo se condensaram entre o céu e a terra. O céu originalmente escuro foi iluminado. Uma flor de lótus vermelha floresceu em sua mão. As chamas subiram para o céu. Como a chegada de um grande sol, inúmeras chamas jorraram, decompondo instantaneamente todas as corrosões que se aproximavam. Então ele lançou o dragão terrestre virando. O chão ondulou e a terra tremeu. Era como se um dragão terrestre estivesse se movendo sob o solo. As sombras que foram sacudidas para fora do solo e não tiveram tempo de rugir também foram destruídas pelas chamas do lótus vermelho. Corrosão biológica da ravina de Jisha ganha 32% de experiência. Corrosão biológica da ravina de Jisha. Ganhe 20% de experiência. Seu nível aumentou para o nível 7. Corrosão biológica da ravina de Jisha. Ganhe 14% de experiência. Seu nível aumentou para o nível 8. Apenas 10 minutos na beira do abismo. Eu subi 2 níveis seguidos. Não pude deixar de suspirar. É tão legal upar na beira do abismo. Liu Vental estava pensando em como explicar para Fang Yuan, mas de repente descobriu os pontos vermelhos ao meu redor, que foram apagados por uma força invisível em um instante. Ele ficou pasmo, então percebeu que todos os monstros estavam mortos e muito rápido.
Ele respirou aliviado e um olhar de surpresa apareceu em seus olhos, pensando que seria ótimo se ele pudesse me colocar no exército Poyuan. Então ele pediu às pessoas para continuarem procurando minhas informações. Eu engoli em seco enquanto observava o lótus vermelho flamejante desaparecendo gradualmente no céu. Pensei comigo mesmo, esta é a torre? Esta é uma magia de nível épico. Juntamente com o bônus de magia multiplicado e o bônus de equipamento para o sistema de fogo, o poder é muito terrível. A tez de Vushindigra ficou um pouco pálida. Eu podia sentir seus pensamentos. Ele queria se apresentar bem na primeira batalha. Afinal, o Espírito Sagrado Celestial já havia se exibido comigo antes, e ele não queria ficar para trás. Ele usou 2 habilidades de nível épico de uma vez. Quase esgotou seu poder. Você matou todos eles, então o que eu faço? O Espírito Sagrado Celestial ficou muito insatisfeito quando viu Vushindigraf usar 2 habilidades para destruir todos os monstros próximos. Ele ficou sufocado no espaço de invocação por tanto tempo, esperando para sair e desabafar, mas os holofotes foram roubados. Vá pegar todas as coisas, ok? Vushindigraf sorriu e disse ao Espírito Sagrado Celestial, não briguem. Existem inúmeras criaturas abissais nesta borda do abismo para vocês matarem. Qual é a pressa? Eu vi que os 2 estavam prestes a brigar. Eu rapidamente falei para impedi-los. Embora o Espírito Sagrado Celestial tenha bufado, ele ainda obedeceu e pegou todas as coisas. Eu dei uma olhada. É uma pena que não haja livros de habilidades de bestas convocadas, apenas alguns equipamentos. Coma tudo, eu disse ao Espírito Sagrado Celestial. Ele obedeceu minhas palavras. Coloque todos os equipamentos verdes e azuis em sua boca primeiro e extraia as tarjas magnéticas. Espero conseguir uma tarja magnética de assassino. Um pensamento passou pela minha mente e um mar de tarjas magnéticas douradas me cercou. Quando eu vi a tarja magnética lendária, técnica de espada de corte do céu e a tarja magnética lendária, Quafu perseguindo o sol, aparecerem, eu fiquei feliz. A técnica de espada de corte do céu pode acumular poder entre cada movimento. 10 anos para afiar uma espada é gelada em 14 estados. Esta tarja magnética é feita sob medida para assassinos. Um golpe, morte certa. Se não ataca, não ataca. Uma vez que ataca, é chocante. Vendo que há fitas magnéticas adequadas para assassinos, tiro diretamente uma fileira de espinhos da sombra oculta da mochila profissional. Você recebeu a habilidade Invocar Espinhos da Sombra Oculta. Você recebeu um novo espírito de besta invocada, Mestre Espiritual dos Espinhos da Sombra Oculta. Seu período de invocação também está completo. Invoque uma nova besta invocada, substituição da habilidade Shujishin. Invocar. Eu gritei baixinho e uma sombra apareceu de repente ao meu redor. Havia vagamente uma figura na sombra. Mas sempre não consigo ver a forma claramente, como se tivesse nascido naturalmente na sombra. Fita magnética da técnica de desembainhar espada que corta o céu, concessão bem-sucedida. Mal posso esperar para verificar a situação após conceder a fita magnética. Ao ver isso, fiquei pasmo. Besta invocada, Mestre Espiritual dos Espinhos da Sombra Oculta. Evolução, Lenda do Imortal Espinho. Imortal Espinho, qualidade, lenda, nível 1, talento, Imortal Espinho, domina uma técnica de suicídio poderosa e incomparável. A existência de integrar uma poderosa esgrima em sua própria técnica de suicídio. Ele disse uma vez que, enquanto houver tempo suficiente, abaixo do nível 1, deuses e imortais sangram. Permanecer nas sombras pode aumentar o dano do próximo ataque. O aumento acompanha o tempo gasto nas sombras e pode, finalmente, atingir 500%. Habilidade, técnica de desembainhar espada que corta o céu. Lenda, escudo das sombras, permite ter os espinhos. O painel de habilidades é muito menor do que a fundação dos 5 elementos. E o Espírito Santo Celestial, mas a chave é o espinho da concessão, técnica de desembainhar espada que corta o céu. Cada vez que um ataque é lançado, o poder pode ser acumulado. Cada segundo pode aumentar 1% do dano do próximo ataque. A intensidade do aumento não tem limite superior. Após o ataque, o poder precisa ser acumulado novamente. Sem limite superior. Essas 3 palavras me chocaram. Um aumento de dano de 1% por segundo e sem limite superior. Não é à toa que dizem que, com tempo suficiente, até deuses imortais podem ser mortos para você ver. Isso será um trunfo no futuro. Mesmo que seja armazenado por apenas 1 hora, haverá um aumento de quase 3.600. Se for armazenado por 1 mês. O poder é simplesmente inimaginável. Mas isso também é um pouco difícil.
Não se pode simplesmente não lutar o tempo todo. Mas se forem algumas batalhas previsíveis, deixe o imortal espinho não atacar primeiro. Acumule um golpe mortal. Eu olho para a sombra ao lado. Não parece ter mudado nada. Apenas a forma é mais ilusória. Obrigado pela graça do mestre. Não importa. Eu acenei com a mão. Acontece que este mortal espinho é uma garota. No momento seguinte, eu sinto uma força fortalecida surgindo em meu corpo, diferente do Espírito Santo Celestial fortalecendo o corpo físico. O que essa faixa magnética me dá são melhorias em agilidade e núcleo sombrio, o que me ilumina. O ambiente originalmente escuro, agora para mim, é como luz do dia. Essa sensação é ótima. Ainda tenho que encontrar a besta espacial do espaço, mais uma posição de invocação para mim. Não é apenas uma força de combate mais poderosa, mas também pode amplificar a si mesmo, para outras pessoas. Evolução extremamente difícil de vida e linhagem, só preciso dar uma faixa magnética, então é claro que quanto mais animais de invocação, melhor. Quanto ao efeito de Quafu perseguindo o Sol, é muito simples, com a distância que o usuário corre, o tamanho do usuário será constantemente dobrado. Até parar, não hesitei nem um pouco e dei essa faixa magnética diretamente para o Espírito Sagrado Celestial. Essa faixa magnética e ela são uma combinação perfeita. Se fosse outra raça, o papel de Quafu perseguindo o Sol poderia não ser tão grande. Dobrar o tamanho é só isso, mas o Espírito Sagrado Celestial tem sua própria linhagem para aumentar o tamanho, além de Quafu perseguindo o Sol. Isso é diferente. O Espírito Sagrado Celestial gritou animado, este é o nosso agente combinador de sangue fervente. Primeiro toque no céu, com certeza, o mestre ainda gosta mais de mim. O que há de tão bom nisso, grandão? Eu sou quem mais pode ajudar o mestre. O alicerce dos 5 elementos cruzou os braços e disse sem querer mostrar fraqueza, fui servido pelo mestre 3 vezes. O Espírito Sagrado Celestial olhou para o alicerce dos 5 elementos com um sorriso. Essa aparência parecia estar dizendo, você, recém-chegado, ainda quer roubar minha posição no coração do mestre, os últimos serão os primeiros. Isso porque o primeiro não luta nem rouba, eu não sou esse tipo de pessoa. O alicerce dos 5 elementos bufou friamente. Revirou os olhos, muito preguiçoso para falar besteiras com ele, não há som. Pensei um pouco, parece que o som depois da lenda não é tão simples quanto eu imaginava, neste momento. Minha insígnia no peito de repente soou, uma voz extremamente séria, pedindo apoio, pedindo apoio. Coordenadas 1-224-29, nível de Lorde Inimigo 25, Centurião Demônio de Sangue. Fiquei muito feliz. Lembro que na tarefa da linha de defesa, havia uma tarefa para matar criaturas de nível de Lorde de nível 25. As recompensas são generosas, sem mencionar que o próprio Centurião Demônio de Sangue é um tesouro. Pequeno Kang, vamos correr, vamos em direção ao Vale do Demônio de Sangue. Quando cheguei ao Vale do Demônio de Sangue, vi que todo o vale estava cheio de cor de sangue, o solo parecia estar irrigado com sangue. Há gigantes como se tivessem sido esfolados vagando ao redor, e no vale, há um gigante de quase 3 metros, esse gigante está constantemente atacando um escudo dourado em forma de ovo. Dentro do escudo, há um jovem de rosto bonito, segurando um cajado e brandindo bolas de fogo. Não causa nenhum dano ao gigante. A responsável por manter o escudo de luz dourada é uma garota vestida com uma túnica taoísta. Neste momento, ela diz com o rosto pálido: minha mana está acabando. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão dos 3 mudou drasticamente. Todos eles sabiam que, se o escudo se rompesse, eles definitivamente não sobreviveriam. Na verdade, existe uma criatura nativa de nível Lorde de nível 25 aqui. O que devemos fazer? Eu ainda não quero morrer. Não entrem em pânico. Já chamei reforços. Não é muito longe da linha de defesa. Definitivamente alguém virá nos salvar, mas o Centurião Demônio de Sangue lá fora parece estar entediado com a presa depois desta caçada. O primeiro passo é: os demônios de sangue que originalmente vagavam na periferia ouviram a ordem e impactaram o escudo como uma onda. A expressão de Jian Miao Miao mudou drasticamente. Com tantos demônios de sangue atacando juntos, não vai durar muito. Depois que o demônio de sangue se juntou ao ataque, atacando o escudo dourado com um estrondo, inúmeras rachaduras apareceram repentinamente no escudo dourado. Jian Miao Miao gritou com um rosto pálido: não consigo mais aguentar.